porque a gente segue falando sobre saúde. Afinal de contas, amanhã é Dia Mundial do Lúpus, que é uma doença autoimune crônica. E nós, mulheres, temos que ficar ainda mais atentas, viu? 90% das pessoas que são afetadas pela doença são do sexo feminino. E é por isso que a gente recebe hoje aqui a reumatologista Marta Aline, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o lúpus. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia. Obrigada, Luna. Bom dia. É um prazer estar aqui pela segunda vez falando sobre essa doença tão desconhecida e tão complexa e que a gente precisa levantar a bandeira das nossas pacientes para as pessoas entenderem como é o estilo de vida e a qualidade de vida que elas levam. E o que identifica o lúpus? Porque tem muitas pessoas que demoram a chegar a esse diagnóstico também, né? Isso, é uma doença que tem vários sintomas e vários sinais, é uma doença bem florida e ela pode atingir qualquer parte do corpo da pessoa, né? E dependendo do que a doença quiser atingir, a doença se torna mais grave ou não. Fora os sintomas que a paciente apresenta, a gente ainda dispõe de exames laboratoriais que nos ajudam a dar o diagnóstico. Agora, por que afeta mais mulheres que homens, doutora? Isso, a proporção gira em torno de 9 mulheres para um homem e isso se deve principalmente ao fato da parte hormonal, né? Nós mulheres temos mais estrogênios, mais estrógenos e mais progesterona e isso faz com que a mulher seja mais atingida do que o homem. Agora, a senhora comentou um ponto que eu acho importante a gente explicar detalhadamente, que tem pessoas que acabam desenvolvendo um estágio mais grave dessa doença. A gente sabe que a medicina já avançou muito, mas por que ainda tem pessoas que chegam a esse estágio? Ainda falta o que para a gente conseguir controlar essa doença? Não tem como prever para onde ela vai evoluir dentro do corpo humano? Essa pergunta ela é muito interessante, né? Eu tenho pacientes de lúpus que são extremamente saudáveis, embora tenham a doença, e tenho pacientes de lúpus que, vez por outra, estão internando com ativação do lúpus. Então, vai depender justamente de que parte o lúpus vai querer atacar mais, por se tratar de uma doença autoimune. E doença autoimune é uma doença na qual o seu corpo se autoagride, você autoinflama as suas células, e a depender disso, da sua imunidade, se você tem defesa suficiente para reagir e melhorar disso, você tende a ter um desfecho melhor. O que muitas vezes acontece é que nós perdemos muitos pacientes por infecção. Como o paciente já tem uma defesa baixa, já está com a imunidade dele baixa, a doença já baixa mais ainda, as medicações já baixam mais ainda a imunidade, ele fica mais suscetível a ter qualquer tipo de infecção e pode evoluir a óbito pela infecção e não necessariamente pelo lúpus. Então, não tem cura, tem um acompanhamento que pode garantir a melhor qualidade de vida, é isso? Isso. Os pacientes com lúpus, depois do diagnóstico, eles precisam do acompanhamento com o reumatologista e isso é para a vida toda. O lúpus dele pode entrar em remissão, que a gente chama de dormir, o lúpus dele dormiu, só que ele precisa que continue fazendo o acompanhamento de tempos em tempos, fazendo exames e mantendo o acompanhamento com o reumatologista. Principais sintomas para quem está em casa ficar atento? Como é uma doença multissistêmica, ela pode dar desde queda de cabelo ao rash malar, que é aquela fotossensibilidade nas áreas expostas ao sol, dor articular com inchaço, ela pode acometer o rim, a urina começar a ficar espumando e pouca, a pressão subir, pode dar água no pulmão, pode dar água no coração, pode dar AVC, Nossa. né? E quando vem associadas a outras doenças autoimunes, como a síndrome do anticorpo antifosfolípide, por exemplo, pode favorecer fazer tromboses, fazer abortos. Então, assim, é uma doença muito complexa, precisa de atenção, precisa ser conhecida, precisa ser divulgada para que a gente consiga pegar pacientes o mais rápido possível para iniciar tratamento. Então, se você percebe esses sintomas, é interessante que busque especialista, que nesse caso é o reumatologista que pode fazer com mais precisão esse diagnóstico, né? Exatamente. Então, tá feito o alerta. Amanhã é o dia do lúpus, por isso que a gente já começa a falar sobre isso hoje, para que as mulheres fiquem atentas. A gente cuida muito dos maridos, dos filhos, na hora da gente cuidar da gente também, né? Prestar atenção no que está acontecendo para buscar o quanto antes esse auxílio médico. Obrigada, doutora, pela sua participação. Eu que agradeço. Bom dia. Tchau. Bom trabalho.